Fala aí pessoal, como é que vocês estão? Eu espero que vocês estejam bem. Aqui quem fala é o Rodrigo Herrerias, deixa eu ajeitar aqui a câmera. E vamos para mais um vídeo de final de dia, né, de fechamento do pregão, final de semana também. Eu vou fazer hoje para vocês o vídeo de fechamento do diário e análise das possíveis oportunidades aí para segunda-feira, para swing trade, para day trade. E aí no final de semana eu faço e libero o vídeo semanal, tá? Com análise semanal aí, para quem gosta de operações aí um pouco mais longas, com aqueles setups lá, seguidores de tendência e tudo mais, ok? Então vamos lá para o nosso aviso padrão, que o objetivo do conteúdo desse vídeo, vocês sabem, é exclusivamente educacional. A gente não recomenda compra, a gente não recomenda venda, a gente não recomenda nada aqui. A gente não dá call nesse canal. A gente só analisa o comportamento de alguns ativos em relação a algumas estratégias aí que existem no mercado e outras que eu acabei desenvolvendo, enfim. Vocês também sabem que operar renda variável é uma atividade de risco. A decisão de comprar ou vender ativos é de sua inteira e exclusiva responsabilidade, beleza? É isso aí, pessoal. Vamos lá. Antes de começar a analisar o IBOV, eu quero comentar aqui só algumas operaçõezinhas que eu fiz, depois eu faço a análise do IBOV e o restante aí das ações, ok? Então vamos lá. Eu tinha comprado OFSA3, né? Pela estratégia do IFR aqui. Ontem aumentei minha posição, ainda melhorei bastante o meu preço médio, tá? E vamos ter que ajustar aqui o nosso stop para máxima dos últimos 2 dias aqui, ok? Então nosso stop para segunda-feira vai estar aqui. Ainda vou conseguir sair no ganho dessa operação se der a saída amanhã ou até mesmo na terça-feira, porque os dois candles estão muito próximos aqui, né? Ouro fino, OFSA3 estava na lista antiga, eu atualizei toda a lista de FR, então não está mais, mas eu tinha entrado na operação enquanto ainda não tinha feito essa atualização da lista e agora eu tenho que conduzir esse trade da forma como o setup manda. Beleza? Muito bem. Vamos lá. Eu tinha comprado também um pouquinho de opções da Vale H638. Tinha comprado um pouquinho de opções da Vale H638. Comprei mais um pouquinho no fechamento de hoje, no leilão de fechamento de hoje. Vamos ver se a Vale dá uma subida aí semana que vem para eu poder realizar o lucro aí nessas opções, ok? Também acabei comprando algumas opções de call, tá? De BOVA H104, comprei hoje 150 opçõezinhas, tá? De BOVA H104, espero aí que ela também dê uma arrancada para cima para eu poder realizar o lucro aí nessa operação. Ainda que ela venha a cair bastante, eu consigo fazer aí um preço médio ainda, porque eu não entrei com a mão cheia. Então, vamos ver como é que vai se desenvolver esse trade. Eu vou compartilhando aí com vocês, tá? Para vocês terem aí ciência do que eu estou fazendo e, enfim, para melhorar aí o aprendizado, né? E a gente trocar ideia sobre os ativos. YouTube H271 também entrei nessa opçãozinha. Entrei próximo do fechamento de hoje. Ela já até fechou com um pouquinho de lucro. Entrei só com 100, tá? Só para testar, só para demonstrar a forma com que eu opero opções. E vamos ver também se ela vai subir, beleza? É tudo call, tá? E VVAR H220 também entrei aqui, ó, já deu 4,55 também, só com 100 opçõezinhas. Vamos ver como é que ela vai se desenvolver aí no decorrer dos próximos dias, beleza? Bom, é isso aí, vamos lá então para o nosso ritual padrão, vamos analisar o IBOV diário aqui. Bom, o IBOV diário, depois que ele testou essa resistência aqui que a gente está vendo, ele tentou fazer um dia de queda,
perfeito? Tentou fazer aqui um dia de queda. Ele tentou fazer um outro dia de queda, ou seja, vamos traduzir isso em fatos, tá? Os vendedores bateram aqui e não conseguiram derrubar este preço, beleza? Depois disso, nós tivemos mais um dia de queda. Os vendedores bateram aqui e não conseguiram derrubar o mercado. Ontem, sim, os vendedores acabaram no terceiro dia derrubando o mercado. Muito bem. E hoje, os vendedores derrubaram o mercado sentiu aqui a resistência que a gente comentou ontem, da média de 17, e acabou reagindo, entrando força compradora aqui no Ibov, e o Ibov acabou fechando aí praticamente no 0 a 0, com uma leve alta de 0,09%, ok? Muito bem. Isso daqui significa o quê? Significa que entrou força vendedora aqui, entrou bastante força vendedora aqui, entrou bastante força vendedora aqui, entrou bastante força vendedora aqui. Os vendedores estão desesperados, querendo que o Ibovespa caia. E os compradores, é como se fosse um exército que não está deixando os vendedores derrubarem esse preço, ok? Foram 4 dias aí, praticamente esta semana inteira, para os vendedores tentarem derrubar o mercado, e o mercado sequer conseguiu fechar abaixo deste candle branco aqui. 4 dias para o mercado sequer fechar abaixo deste candle de alta. E por que eu digo este candle de alta e não esse? Porque é o seguinte, se a gente usar aqui a técnica de junção de candles, isso daqui é um candle só. Foram 4 dias e não conseguiu sequer violar a mínima deste candle, tá? Isso daí, a princípio, demonstra uma grande força compradora do mercado, a tendência de alta continua forte, tá? Isso daqui é uma correção normal aí, foi 4% de correção depois de uma alta, eu vou contar essa alta daqui, tá? De uma alta de 12,7%, tá? Uma correção normal, ainda que ele venha corrigir até aqui, ainda assim vai ser uma correção normal, não vai ter revertido tendência, ok? Vai ser ainda uma correção normal. De qualquer modo, o Ibovespa já indica aí bastante sinal de possível cansaço dos vendedores e uma retomada de controle aí pelos compradores. Isso daí impulsionaria no rompimento da máxima do candle desse candle na segunda-feira, né? Poderia impulsionar o Ibov a buscar novamente essa resistência no 105.928 e testar novamente essa máxima, ok? Caso o índice perca a mínima deste candle, aí tende-se a cair um pouco mais forte o índice, mas, repito, ainda não se reverterá a tendência de alta, mesmo assim ele tende a cair e vir testar aqui os 97,5, 98 mil pontos, ok? Então é isso. Por enquanto, força compradora, controlando o mercado, tranquilinha, nada com que se preocupar. Inclusive a gente vai ver que o Ibov, deixa eu até tirar essa coisa aqui para não atrapalhar tanto a regra de cor. A gente vai ver que o Ibov aqui formou sim um preço de fechamento de reversão, e são vários ativos que eu anotei aqui. Hoje tem bastante papel para a gente analisar, vários ativos mostrando padrões de reversão de perna de baixa para perna de alta, tá? Então o Ibov está só refletindo o comportamento aí de vários ativos dentre aqueles que eu analisei, ok? Índice futuro, o Infut está em leilão aí de fechamento, né? E ele também vem fazendo aqui um preço de fechamento de reversão. Ele também veio testar a média de 17, fez esse preço de fechamento de reversão. Diferente do Ibov, o
o Infut, ele sim chegou a violar essa região aqui, a mínima desse candle, violou inclusive no dia de hoje, ó, mas violou pouco, já encontrou força e já voltou a subir, ok? Por enquanto é isso. Quem sabe agora ele sim vem testar aí essa região dos 107 mil pontos aqui, que é essa resistência, ele ficou um pouco longe disso. Quem sabe agora ele vem e testa isso daqui na próxima semana, beleza? Nos 60 minutos foi um dia de bastante consolidação, um dia de lateralização, depois de um dia na quinta-feira de grande queda, a gente vê aqui, né, bastante queda, e agora ele lateralizou, ok? Nos 60 minutos a gente já consegue ver aí, espera só um minuto, a gente já consegue ver nos 60 minutos a formação de topos e fundos descendentes, o que indicaria aí uma alteração na tendência dos 60 minutos, ok? As médias já reverteram, indicando aí uma força vendedora maior, mas existe ainda uma média principal, que é essa média roxa aqui. Enquanto não se formar um pivô de baixa, mais ou menos na região dessa média roxa, eu considero como este pivô sendo um pivô, entre aspas, tá, falso de baixa, tá? Ou seja, é só por enquanto uma correção até essa média roxa, essa média fúcsia, né, que chama a cor, e tende agora o preço a bater nela. Pode ser que ele consolide, sim, aqui entre a média roxa e a média laranja, fique numa consolidação por um tempo e depois acabe rompendo para cima aí, em consonância com a nossa leitura do gráfico diário, ok? 15 minutos eu também não tenho muito o que falar, foi um dia bastante lateral, assim como nos 60 minutos. Tivemos uma oportunidade de trade nesse primeiro candle, que abriu com um pequeno gap de baixa e fechou em alta. Ele poderia sim ensejar aí uma revisita até a média, a média de 9 períodos ou até a mesma média de 17, o que ele fez. Depois disso ele fez um 9.1 aqui que deu resultado. Depois disso ele chegou a fazer esse 9.1 com divergência, né? Com divergência, mas esse 9.1 acabou ficando em cima da média de 34, ok? E isso daí deixou um pouco mais chato o 9.1, beleza? Depois ele acabou fazendo este 9.1, o que teria dado aí um tradezinho interessante, dependendo do stop aqui que você colocou por conta desse candle. E basicamente é isso, né? Depois foi lateralização, não teve nada de muito mais relevante aí no índice futuro no dia de hoje. Um fato importante da gente ver nos 15 minutos é que depois dessa primeira perna de baixa mais forte aqui, veio uma grande força compradora e aí o índice recuava fazendo aqui zigue-zagues descendentes e subia dando porrada. Recuava devagar e subia dando porrada e foi assim até o final do pregão, ó, até agora, tá vendo? Ele recuava sem muita força e subia com força. Isso daí é muito interessante, mostra aí uma vontade, sim, um apetite dos compradores e, sei lá, eu acredito bastante nesse padrão aqui do diário. Tomara que na semana que vem a gente tenha aí uma semana belíssima de alta para o Ibov e para o índice futuro. Dólar futuro, por sua vez, ele conseguiu ficar acima da média de 89. Ele estava ontem testando essa média novamente, hoje ele tentou cair, se manteve, agora ele tem uma grande briga aí, tanto nessa zona de suporte, que a gente já marcou aí anteriormente, quanto também é a região dessas médias aqui, junto com a média. Então essa região aqui é uma região bastante complicada pro dólar, tá? Pro dólar. Eu esperaria aí para trabalhar na compra um rompimento dessa região ou até, para quem é mais conservador, um rompimento dessa zona aqui,
Porque, em tese, o que vai acontecer com o dólar? Ele voltando para essa zona aqui, ele vai voltar para uma zona de consolidação, tá? E embora haja sistemas de estratégias que dizem que, no caso de um rompimento de uma zona de consolidação não andar e o preço voltar para dentro da consolidação, ele tenda a romper a outra extremidade da consolidação. O fato é que ainda assim seria uma estratégia um pouco mais arrojada. Não está errado se quiser tomar essa decisão e tentar a estratégia, caso haja um fechamento de um candle já nessa zona, mas é uma coisa um pouco mais arrojada. Dependendo do stop, se o stop estiver curto no momento, até valeria a pena, tá? Nos 60 minutos também foi um dia bastante lateral para o dólar. A gente vê que ele abriu nessa região, fechou praticamente estável. Eu não vejo nada de muito relevante aqui no dólar, para ser bem sincero. Nós tivemos aqui um 9.1 que nem foi ativado. Aqui nós tivemos, poderia ser ativado 9.1, teria estopado. Não teve nada nos 60 minutos no dólar, bastante lateral. E nos 15 minutos a gente consegue ver aqui um PC de compra, né? Uma tendência de alta, um recuo até a média de 34, rompimento na máxima desse candle, ativa assim um PC. Então tivemos esse PC. Depois disso a gente teve aqui um 9.1 que enrolou, mas foi com uma divergência aqui no estocástico que autorizaria sim uma tomada de posição nesse 9.1, ok? E ele chegou a vir. Tivemos aqui um outro 9.1 que também acabou vindo, ok? Depois aqui esse 9.1 eu não teria tomado posição porque não temos divergência aqui no estocástico. E aí acabou o dia, não teve muito mais o que se fazer no dólar. Bom, dito isso, vamos para os agrícolas milho futuro. O milho futuro a gente tem uma posição comprada que a gente tomou neste ponto. Hoje o milho tentou dar uma reagida, isso é muito importante, está praticamente aí no 0 a 0. Quase que a gente foi estopado aqui por conta desse candle, que ele reverteu a média, depois formou um outro padrão, um 9.4, que dá para até aumentar a posição aqui. E por enquanto nada a se fazer mais no milho, a não ser acompanhar. O boi ele deu uma recuadinha hoje, uma recuada modesta aí de 0,34%. Nada muito relevante, continua na sua tendência de alta, não apresentou aí nenhum padrão que eu goste de operar, pelo menos. Tudo tranquilo no boi. Vamos dar uma olhada no café, que estava meio travado ontem e hoje ele continuou bastante travado, não conseguiu romper a média de lá, essa média de 89, tá? E isso é bom, em uma certa forma é bom, porque tá deixando as médias chegarem próximo ao preço. Média de 9 ficou bastante afastada, a média de 17 também está bastante afastada, e isso é importante aí, ele dá uma descansada antes de continuar o movimento. Se a gente colocar aqui uma linha nessa máxima, se na segunda-feira ocorreu a ruptura da máxima desse candle preto aqui, vai sim na verdade já se configurou uma barra preta ignorada, correto? Nós temos uma barra grande aqui de alta, uma barra pequena de queda e uma outra barra de alta. Então a barra preta ignorada já se configurou, só que ela ainda não foi ativada. A ativação dela se dá aqui no rompimento do 118. Eu não gosto muito de tomar posição aí justamente por conta da distância das médias, né? O café vai ter que para tomar aí para fazer esse rompimento com convicção, ele vai ter que fazer um rompimento com vontade, uma barrinha de força aqui pelo menos, tá? E isso daí vai fazer com que o preço se afaste ainda mais da média de 9 e o preço não fica muito tempo afastado da média de 9. Ele tem que chegar na média ou a média tem que chegar nele, enfim. Café é isso. Agora vamos para as ações. A primeira ação que eu quero apresentar aqui para vocês é a Vale. A Vale nós temos aqui um disfarce de compra na Vale,
padrão bastante interessante para se operar. E como é que é o disfarce de compra? Ele é basicamente o seguinte: você tem numa tendência de preferência, tem que ser um disfarce a favor da tendência, tá? Você tem aqui, portanto, uma tendência de alta, uma perna de queda. Depois dessa perna de queda, você tem a abertura do candle atual menor do que a mínima do candle anterior, o fechamento do candle atual menor do que o fechamento do candle anterior, só que o fechamento do candle atual maior do que a abertura do próprio candle atual. Se a gente der bastante zoom, a gente vai ver que o candle é branco, né? A abertura dele se deu aqui, ó, em 58,57 e o fechamento em 58,60. Então, sim, ele é um candle de alta que tem todas as configurações que eu falei em relação ao candle anterior, por isso ele é um disfarce de compra. A ruptura da máxima do candle de hoje aí ativa um trade, um belíssimo trade que pode fazer o preço ir até 60,91, um alvo inicial aí, ok? É isso aí, a Vale 3. Próximo papel, CSMG3. Nós temos em CSMG3, e aí é bom, eu trouxe até alguns papéis que, muito embora estejam dando padrões de compra, eles não se mostram tão interessantes ao meu ver, tá? Um deles é a Copasa CSMG3. Ela está fazendo aqui um padrão de preço de fechamento de reversão, ok? Um preço de fechamento de reversão aqui na zona da média mais lenta. As médias mais intermediárias estão alinhadas, o que permitiria sim a tomada de posição aqui. Acontece que nós não temos uma tendência de alta clara neste papel. A gente tem aqui um zigue-zague de rompe fundo e rompe topo. Você pode ver que esse fundo rompeu o fundo anterior e este topo rompeu este topo anterior. E depois disso nós temos aí uma grande lateralização neste papel, tá? Uma enorme lateralização neste papel. É um preço de fechamento de reversão operável? É um preço de fechamento de reversão operável. A única questão é justamente essa falta de tendência, tá? Pelo tamanho do preço de fechamento de reversão, o alvo inicial seria em 58,19. Ou seja, ainda estaríamos dentro da consolidação para atingir este alvo, o que estaria um pouco mais tranquilo. Seria um trade bastante curto e não precisaria ter uma força grande a ponto de romper essa consolidação, ok? De qualquer modo, quem gosta de trades mais fáceis, quem quer realmente ter um trade mais tranquilo, mais sossegado, não é o tipo de trade que eu recomendo, tá? Não é o tipo de trade que eu recomendo. Eu recomendo trades, e eu gosto de trades, de fazer trades quando está em tendência de alta e o papel, de repente, tá mais fácil de ser operado, tá? Tá mais fácil de ser operado. No caso aqui, eu não estou achando nenhum preço de fechamento de reversão de alta. Ó, esse aqui não. Eu não estou achando nenhum preço de fechamento de reversão de alta aqui, mas nós vamos ver bastante exemplos aí no decorrer desse vídeo, porque tem bastante papel para ser analisado. Eu reservei este papel aqui justamente para explicar essa questão da lateralização aqui e de que não é o cenário ideal. O ideal é quando você tem realmente uma tendência clara de alta. Aqui a gente tem bastante zonas de resistência, né? Nós temos aqui zona de resistência nesse patamar, nós temos zona de resistência aqui intermediária, nesse patamar, nós temos zona de resistência aqui nesse patamar, então é bastante coisa, bastante zonas de resistência, e isso fica meio chato de ser operado, beleza? Próximo papel, YouTube. YouTube também se formou um preço de fechamento de reversão, também na média mais longa, também com as médias alinhadas, e assim como Copasa, também a gente não tem aqui uma tendência clara de alta, ok? É a mesma situação de Copasa.
Aqui, se a gente colocar um limite da consolidação mais ou menos nesse ponto e for traçar o alvo, a gente vai ver que o alvo de Itaú já está além da consolidação. E isso é pior ainda. Copasa, como o alvo ainda está dentro da consolidação, é mais fácil de você alcançar. Aqui não. Aqui você precisa realmente acontecer o rompimento dessa consolidação para você alcançar o seu alvo. Tá? O ponto de entrada das duas está interessante, ainda mesmo para a consolidação. Por quê? Está no fundo da consolidação. Isso é bem legal. A diferença entre Copasa e Tube realmente é essa questão do alvo, ok? É uma coisa aí para a gente ficar atento e tentar realmente capturar aqueles movimentos e trades mais fáceis de se conseguir operar, que realmente levem o mercado de uma maneira mais tranquila para o nosso alvo. Próximo papel, Hypera. Hypera que fez um candle bastante interessante hoje. Ela já vinha querendo, ela vem aliás de um movimento de topo duplo, ok? Fez aqui um pivô de baixa, aliás, só que foi um pivô de baixa falso, porque a gente vê que já logo ele recuou, né? Como eu disse, não foi armado esse pivô na região da média de 89, ele foi armado antes. E isso daí pode se caracterizar, sim, um pivô falso, ok? Lógico que não é 100% de certeza, né? Nada no mercado a gente tem certeza de nada, mas, enfim, é só essa informação para trazer para vocês. Depois desse pivô, entre aspas, falso, a Hypera fez um belo movimento de alta, teve um recuo até a média de 34 e no próprio dia de hoje já retornou, inclusive tentou até romper e fazer um pivô aqui, tá? Isso é bastante interessante. E ela acabou fechando como? Fechou como um preço de fechamento de reversão, que é um padrão que a gente gosta de tomar posição, ou pelo menos de estudar, tá? Lembrando que aqui eu não recomendo entrada, não recomendo nada, só estou analisando o mercado, mostrando para vocês como é que eu vejo o mercado. Então, isso significa que, talvez, na ruptura da máxima do dia de hoje, na segunda-feira, pode ser um bom momento aí de se tomar posição. Lembrando que a Hypera, ela vai divulgar resultados hoje, eu não sei se agora são 18h15, ia ser depois do fechamento do pregão, não sei se ela chegou a divulgar já, tá? Mas ela tá para divulgar o resultado dela. Então, segunda-feira pode ser um dia de bastante volatilidade para a Hypera. Nos 60 minutos, inclusive, olha que bonito que ficou a Hypera nos 60 minutos. Ela fez um candle forte de baixa aqui na abertura, rompendo toda essa lateralização, segurou na média de 89. Se a gente trabalhar aqui com junção de candles, ela fez um Bull 180 ou uma Twin Towers, ok, de compra. Se a gente trabalhar a junção de candles, poderia sim ser tomada uma posição no rompimento da máxima deste candle preto. Eu não gosto muito de tomar posição aí. E o que aconteceu depois? Ela fez um recuo, o preço de Hypera fez um recuo, fez um padrãozinho aqui 9.3 e esse padrão está para ser ativado aí na segunda-feira. Então é bom a gente ficar atento em Hypera, principalmente para segunda-feira, beleza? Próximo papel, Energia Brasil. NBR3 também temos aí um preço de fechamento de reversão. Já é um preço de fechamento de reversão que ainda está numa lateralização? Está sim numa lateralização, está sim em um retângulo. Só que nós temos aqui um fundo duplo, se não for considerado um fundo triplo. Esse fundo duplo entrou força compradora, foi feito o reteste aí da zona superior do retângulo e agora está querendo se formar aí um pivô de alta, um fundo mais alto do que o fundo anterior. Isso daí conta bastante, porque quer dizer que os vendedores não tiveram força a princípio sequer para trazer o preço de novo aqui e aumenta a chance de um rompimento na direção do movimento anterior. Aliás, este padrão aqui em Energias Brasil é um dos padrões que eu mais gosto de operar,
que é uma alta boa, né? E nós estamos aqui falando de 27% quase no gráfico diário, é bastante interessante essa perna de alta. E essa alta deve ser seguida por uma lateralização pequena em questão de amplitude, tá? Em questão de amplitude de movimento e não de tempo. Não poderia ser uma lateralização assim. Uma lateralização pequena, comportada, as médias estão todas alinhadas, as médias todas estão calçando o preço aqui embaixo. É um padrão bastante interessante, tá? Rompimento de retângulo em topo para Energias Brasil. Eu vou até colocar o alarme aqui para eu não bobear nesse papel. Vamos que vamos. Ambev também está interessante, tendência de alta bonitinha, formou-se aqui um preço de fechamento de reversão. Ontem já havia sido formado um 9.2 que foi ativado hoje, tá? Então tá valendo esse trade do 9.2, mas para quem perdeu o trade de ontem, hoje ainda Ambev foi boazinha com a gente e deu uma belíssima oportunidade aí para segunda-feira com um preço de fechamento de reversão. Itaúsa, assim como o YouTube, né? Itaúsa também tem um preço de fechamento de reversão, só que Itaúsa está mais interessante do que YouTube, ok? YouTube a gente viu que tem uma lateralização bastante complicada lá e Itaúsa não. Itaúsa já tem aí um pivôzinho de alta e a formação agora de um preço de fechamento de reversão na região das médias, beleza? Também nós temos aqui em Itaúsa um 9.2 ativado. Hoje não andou o papel, você pode ver que não andou, mas também foi feito aí um novo padrão de compra para reforçar ainda mais esse trade, ou para quem não conseguiu pegar o 9.2 acabar pegando agora na segunda-feira Itaúsa, caso queira. Próximo papel, Detex, Duratex 3, nós temos também um preço de fechamento de reversão. Esse preço de fechamento de reversão está aí numa tendência de alta, né? A gente pode ver que tem uma tendência de alta um pouco mais fraca, sim, um pouco mais fraca. Né? Esse rompimento aqui, alguns ainda podem dizer que foi um rompimento falso, que isso daqui é um topo duplo, tá? Mas ela está respeitando ainda, até a média de 9 está sendo respeitada. Você pode ver que em momento nenhum os candles fecharam abaixo da média de 9 e nem a média de 9 ficou vermelha. Nem a média de 9 virou para baixo. Então, os preços estão respeitando a média de 9, a tendência ainda é forte. Está se formando, para quem não entende que isso daqui seja um pivôzinho fraco de alta, né, e a fraqueza ainda se demonstra pela divergência aqui, mas além disso, ainda está se formando aqui um Power Breakout. Nós tivemos uma alta, uma correção e agora uma lateralização. É uma espécie de Power Breakout, não é um Power Breakout de livro, tá? Mas pode ser considerado aí uma subespécie de Power Breakout, ok? Já temos aqui o meu alarme, isso daqui é bastante importante. Quem quer se adiantar pode inclusive jogar sua compra aqui para esse preço de fechamento de reversão. Vai estar entrando antes, o stop está relativamente pequeno e pode surfar, inclusive até um rompimento do Power Breakout. Muito bem. Petro 4, formando aí um preço de fechamento de reversão. Na região das médias, a gente tem sim topos e fundos ascendentes, a gente tem uma tendência de alta em Petrobras, está fazendo aqui este preço de fechamento de reversão. Tem uma divergência já apresentada no estocástico lento, ok? E deixa eu dar uma olhada aqui nesse outro indicador nosso aqui. Ainda está possibilitando a tomada de posição, o movimento ainda está forte, de acordo com ele. Nada com que se preocupar em relação a essa divergência por enquanto, ok? Preço de fechamento de reversão, portanto, na ruptura da máxima do dia de hoje, pode ser configurada aí uma possibilidade. TRPL também temos um preço de fechamento de reversão em Transmissão Paulista. A gente já tinha ontem aqui um 9.2, esse 9.2 não foi acionado hoje. A gente, portanto, traz a nossa entrada aqui para baixo. Muito bem, nós vamos ter dois padrões simultâneos de entrada,
ok? O que reforça ainda mais a confiança no trade, além de comprar um pouquinho mais barato aí do que ontem, em torno de 0,45% aí, 0,30, 45% mais barato. Muito bem, TRPL4, vamos que tem bastante ação. EZTEC, EZTC, nós temos aqui um preço de fechamento de reversão? Não temos um preço de fechamento de reversão aqui. Nós temos um disfarce de compra, exatamente um disfarce de compra, aquele mesmo disfarce que eu já comentei lá na Vale, nós temos aqui. Alvo do disfarce 44,07 numa região muito boa, da média de 89, média de 34, todas elas calçando o preço tentou romper a média de 34, tentou romper essa zona aqui de suporte, não conseguiu, fechou aqui com um belíssimo disfarce de compra, um belíssimo martelinho, até está se formando aqui, um belíssimo... Poxa, tem gente que dá nome para... Tem um monte de nome, esse mesmo padrão. Eu gosto de chamar de disfarce por conta exatamente daqueles critérios que eu disse, né? Mas pode ser considerado um martelo, pode ser o Oliver Velez fala que isso daí é uma cauda de fundo por conta da sombra longa, enfim. O importante é identificar o padrão e o que menos importa é o nome da figura gráfica aí, do padrão de candle que está se formando, ok? EZTC, vamos lá. Bradescão formando aí dois padrões também, bastante interessante. Bradescão está formando aqui um preço de fechamento de reversão, perfeito, em uma tendência bela, uma bela tendência de alta. Lógico, tem papéis com uma tendência mais bonita, mas está em tendência de alta ainda Bradesco, na região das médias, muito bem. E além do preço de fechamento de reversão, ele está formando aqui também um padrão de 9,4 do Larry Williams, e isso é bastante interessante, mais uma vez, dois padrões sendo formados aí de forma simultânea. Isso é bem interessante e eu cliquei sem querer aqui. Vamos para o próximo. Bradesco, perdi aqui até onde eu estava. CESP6. CESP6 está linda. Isso sim é uma tendência de alta. Bonita. Isso é uma tendência de alta bonita. Ó. Nossa senhora, isso daqui é lindo. Sem nada do lado esquerdo, não tem resistência alguma, formando aqui hoje um preço de fechamento de reversão, ou seja, já teve gente querendo vender o papel, não conseguiu, fechou com um candle de alta ainda, tá? Isso indica aí uma possibilidade grande de continuidade desse movimento de alta, ainda mais sem nada do lado esquerdo da sua tela. Isso é lindo. Eu não sei se esse trade vai dar gain ou vai dar loss, mas é muito interessante da gente estudar isso daqui, tá? Não é para vocês entrarem, eu não quero que vocês entrem nesse trade, a gente só vai ter aqui resistência, que aqui que é o topo histórico do papel, né? Então ele está indo já lá testar o topo histórico, quem sabe até romper, porque ele nem sentiu a correção do Ibov dessa semana, tá? Voltando ao meu raciocínio anterior, eu não estou recomendando aqui nada, tá? Estou só estudando o papel, mostrando para vocês como é que eu enxergo o gráfico e analisando setups aí para fins de estudo, ok? CESP6 então tá aí. BRAP4 formando aí um pequeno preço de fechamento de reversão, tá? Também tá bonito porque nós não temos nada aqui do lado esquerdo, tá? Então, a ruptura da máxima do candle de hoje vai acionar esse preço de fechamento de reversão, inclusive pode até impulsionar o rompimento dessa pequena lateralização, essa espécie pequena aqui de Power Breakout que está sendo formado em BRAP4. RAPT4, opa, não foi, digitei errado. RAPT4, nós temos aqui a formação do quê? De um disfarce de compra. Olha só que interessante, um disfarce de compra
a favor da tendência, que é o melhor disfarce que a gente consegue. Porque às vezes a gente acha bastante disfarce de compra em uma tendência de baixa, tá? E aí não fica tão legal. É interessante também, mas o mais interessante é um disfarce de compra em uma tendência de alta ou um disfarce de venda em uma tendência de baixa. Perfeito? Disfarce está aí. O alvo desse disfarce vai estar lá em 12,77, um belo alvo aí de 9%, ok? E na região das médias, e vamos que vamos, para o próximo que é ELET3. ELET3 a gente já tinha mostrado esse papel já há vários dias, formou-se aqui um 9,3, a nossa compra estava aqui, não foi pega essa compra porque não ocorreu a ruptura da máxima desse candle, a gente desceu a compra para cá, também não pegou, descemos a compra para cá, também não pegou e agora descemos a compra para cá, para esta região aqui. Deixa eu pôr até outra reta para ficar bem certinho, para não ter um centavo de diferença. E aqui está ainda ativado, engatilhado, aliás, o nosso setup 9.3, mesmo depois de 4 candles, ainda está engatilhado o setup 9.3 em ELET3, ok? Mills também está muito forte esse papel, está bastante interessante. Ele fez aqui um preço de fechamento de reversão bastante forte, veio testar a média, conseguiu suportar acima da média e ainda fechou com uma bela de uma alta de 3,5%, ok? O rompimento da máxima ativa aí o nosso setup e aí o preço, o alvo inicial vai lá para 9,68. Muito bonito esse papel. Também a gente vê que não tem nada, pelo menos num curto prazo aí de uns 2 meses, não tem nada no nosso lado esquerdo do gráfico. Isso é bastante importante. Médias todas bonitinhas, ainda relativamente próximas, o que é bem importante, tá? E é isso aí. Camil, mais um papelzinho aí, Camil formando, portanto, agora não temos aqui preço de fechamento de reversão, 90% dos papéis que eu estou comentando e os que eu vou comentar é preço de fechamento de reversão, por isso que o Ibov ele fechou com um preço de fechamento de reversão, os outros 7% aí vai ser disfarce de compra e vai ter um ou outro que vai apresentar aí um outro padrão. No caso de Camil é um inside bar, muito bonito também, o papel está numa bela tendência de alta, já teve um recuo, respeitando aí sim a média de 9, tá? E é isso, está quase atingindo inclusive o nosso alvo em 12,31 do nosso setup de position. Amanhã nós vamos falar sobre ele e aí quem não sabe vai ficar sabendo. A gente entrou aqui embaixo, nós entramos aqui embaixo, já estamos aí com quase 40%, acho que chegou até mais de 40% de lucro e, enfim, o vídeo do final de semana a gente vai detalhar um pouquinho mais isso daí, ok? De qualquer forma, inside bar sendo formado aí. Sabesp, o que nós temos aqui em Sabesp? Aqui na Sabesp nós temos um preço de fechamento de reversão e também um 9.4, olha que interessante, também temos 2 setups no mesmo candle, se apresentando simultaneamente. E olha que coisa mais interessante ainda, essa queda veio só para testar esse topinho que foi rompido, foi uma queda bastante tranquila, uma queda fraca, né? Sequer este candle branco foi rompido, ele foi violado sim, mas não foi rompido. Foram então, portanto, 1, 2, 3 candles pretos e não conseguiram romper uma barra branca, tá? Isso mostra força compradora, bastante força compradora a princípio, e é isso aí, preço de fechamento de reversão em Sabesp. TOTS 3, eu tô querendo correr um pouco mais para não ficar, já tem 45 minutos de vídeo, eu não quero tomar muito tempo aí de vocês,
e ainda tem bastante papel para ver, ok? Então eu vou ser mais rápido aqui nos próximos papéis, porque os padrões de candle são basicamente os mesmos, porque o mercado está nos apresentando esses padrões. Quando o mercado mudar o comportamento, a gente vai começar a identificar outros padrões, ok? TOTS 3 está lindo, lindo, formando aí um preço de fechamento de reversão. Tá, provavelmente vai romper segunda-feira máxima, a não ser que abra com gap de baixo e continue caindo, mas é isso aí, TOTS está muito bonito. PTBL3 também formando um preço de fechamento de reversão, mas aqui esse preço de fechamento de reversão, embora esteja na região das médias e tudo mais, já não é um preço de fechamento de reversão tão bonito, porque a gente vê aqui uma espécie de lateralização, a não ser que a gente conte dessa forma, aí tudo bem. Se você enxergar o preço dessa forma, isso aqui como só uma queda, aí beleza, tá um preço de fechamento de reversão interessante. Agora, se você considerar isso aqui, ó, já não tá mais, tá vendo? Então é isso, mas de qualquer forma tá na região das médias, ficou bonito esse candle, vale aí um estudo para a semana que vem, ok? GPCP3 também temos aí um preço de fechamento de reversão muito bonito. Tem que tomar cuidado com esse papel porque ele não tem muita liquidez, ok? Mas a tendência de alta que ele tá é muito bonita. Olha isso. Acho que já tá fazendo até topo histórico. Ah, não. Tá quase no seu topo histórico lá de 2011, depois tem aqui de 2007, mas enfim, o papel tá bastante interessante. GPCP3. Próximo é Lynx. Lynx nós temos aí sim um preço de fechamento de reversão. A gente já tinha verificado ontem a formação de um 9.3. Esse 9.3 ele não foi ativado no dia de hoje e formou ainda um padrão interessantíssimo. Então nós temos aí um preço de fechamento de reversão e um 9.3 em Lynx. Isso é muito bom porque traz mais confiança para a operação e a gente também faz a entrada num preço mais atrativo aí, em um preço mais baixo. B3SA3 está formando aqui o que? Um 9.3. Já se formou um 9.3, só que a entrada ainda não foi ativada. A gente foi descendo a entrada e é aqui que se dá a entrada. VEG, que é um papel que está explodindo aí, né? Um queridinho aí que está explodindo. Olha esse movimento de VEG, que coisa linda. Formando aí um 9.3 também, ok? Tá meio longe das médias, tá? Tá meio longe das médias, mas é um setup aí que está se configurando. Enfim, quem gosta desse papel, eu acho esse papel bastante interessante. Não sei se eu tomaria posição aí nessa região, porque realmente está um pouco afastado das médias, mas enfim, o setup está se apresentando, ok? B2W também é um papel que está subindo demais, já está em R$121. Olha isso, caramba! E, enfim, fez aqui um preço de fechamento de reversão, tá? Bastante interessante mesmo. Vamos ver como é que vai se comportar segunda-feira esse papel. BID11, que é Banco Inter também tá lindo, né? Olha que alta comportadíssima, seguindo a média de 9, sem calor nenhum, tudo começou aqui com esse 9.1, depois nós tivemos um 9.3 aqui, enfim. Preço de fechamento de reversão, ok? Preço de fechamento de reversão, não preciso falar mais nada em BID. Log3 também é um preço de fechamento de reversão, ou não? Não, Log3 não é preço de fechamento de reversão porque o candle atual não fechou acima do fechamento do candle de ontem, mas ele é um disfarce de compra, isso eu acho muito interessante. Disfarce de compra aqui em Log, muito bem, bom ficar atentos. E o próximo papel, JHSF, também temos aqui mais um disfarce de compra em JHSF3. Meu Deus, não estou acertando nem a reta aqui. Também temos mais um disfarce de compra em JHSF3, estocástico já na zona de sobrevenda, e isso é muito interessante.
muito bom, tá? Ação baratinha, 9 e pouco. Baratinha assim, no sentido, não que a ação tá barata nesse ponto, tá? Mas o valor que se gasta para comprar um lote é relativamente baixo aí. É isso que eu quis dizer. Agro 3 nós também, olha essa agro, cara. Olha só os vendedores loucos, os vendedores surtados aqui porque não conseguem derrubar o preço da agro, cara. Olha isso. Vendedor bate, os compradores já fazem o preço subir. Vendedor tenta fazer o preço cair, comprador fala, não, aqui você não vai cair não. Já manda para cima de novo. Formando aqui um disfarce de compra. Bastante interessante também a agro. TASA 4 eu tô de mal da TASA, porque eu tomei 2 loss em day trade nela recentemente. Eu tô esperando ela subir, ela não resolve subir. E quem sabe esta semana ela resolva subir a partir de segunda-feira com esse disfarce de compra que ela está se formando aqui na região das médias, tudo tranquilinho, em zona de sobrevenda, com divergência no estocástico, aliás, uma divergência tripla no estocástico, uma divergência tripla, ok? TASA, e tá acabando, falta esse mais um agora, ó, GNDI, preço de fechamento de reversão, muito bonito, o papel está em tendência de alta, olha que bela tendência de alta, e formou-se aqui um preço de fechamento de reversão, juntamente com o quê? Com o 9.2, sim, então nós temos aqui um 9.2 e um preço de fechamento de reversão simultâneos. Muito bem, por fim, Rapvida está bastante interessante também, papel em tendência de alta, uma bela tendência de alta, formando aqui um preço de fechamento de reversão muito bonito. Olha só, a Rapvida inclusive fez 3 candles de baixa consecutivos e não conseguiram nem eliminar este candle, não precisa nem fazer junção de candle aqui, não conseguiram eliminar nem este candle aqui. Poxa, é isso aí, o mercado então aparentemente, vamos voltar para o Ibov aqui, está bastante interessante para a semana que vem. Eu espero que esse mercado continue subindo, assim desejo, porque mercado em alta é bom para todo mundo, é mais fácil de ganhar dinheiro. Quem é investidor ganha dinheiro, quem é trader ganha dinheiro, as empresas ganham dinheiro, a economia quer dizer que tem uma melhor perspectiva aí para o nosso futuro, para o futuro do nosso país. E é isso, pessoal. Então, o vídeo de fechamento se encerrando por aqui nessa semana. Semana que vem, se Deus quiser, a gente faz mais. E amanhã, ou domingo, eu acabo liberando aí o vídeo semanal, ok? Com algumas análises aí de posições que a gente está simulando e novas eventuais aí ações que a gente vai começar a estudar algumas posições novas, beleza? Então é isso, um bom final de semana a todos, um grande abraço, fiquem com Deus e até mais.